Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar com esse coração aqui, mas eu quero dizer para vocês que eu fico indignada com a resistência que as pessoas têm de ampliar os horizontes quando a gente fala de melhora e cura do zumbido. Você que tem aí zumbido, percebe isso? Você sente isso? A cura de um zumbido é como se fosse um sonho, de tanto que falam assim, não tem cura, não tem o que fazer, tem que aprender a conviver com isso, de tanto que fazem uma lavagem cerebral. A pessoa quer, mas ela se conforma de não ter cura e vai sofrendo, sofrendo, sofrendo. Aí quando vem as pessoas que vão falando, eu me curei e portanto sim, é possível, não é todo mundo que está fadado a uma coisa tão negativa e pesada assim. Aí vem o outro grupo que fala assim, não, não é possível. Ah não, porque se eu tenho zumbido desde 2003, é porque não é possível. Como se quem não melhora fosse exatamente um caso para extrapolar. Enfim, se você que tem zumbido quer saber mais sobre coisas um pouco mais positivas sobre zumbido, embora realistas, ninguém aqui fantasia, mas um pouco melhores do que o Google é capaz de dar para vocês, aqui é o lugar certo. Vocês estão no feed certo, vocês estão nas lives certas do nosso trabalho voluntário aos domingos. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Tani Gansanches, sou otorrinolaringologista, fiz toda a minha carreira universitária dentro da USP, a graduação, a residência, o doutorado e a tese de livre docência. Gosto de ser uma pessoa que fala diferente, explica simples, e a gente tem um propósito de fazer mais pessoas entenderem melhor sobre o zumbido e não só aquela ponta absolutamente negativa, a escória da informação. E a gente gosta muito de motivar outros profissionais de saúde a entenderem o nosso jeito de pensar e quem sabe, se quiserem, por livre e espontânea vontade, adotarem uma forma de raciocínio absolutamente lógico e coerente com um diagnóstico e um tratamento personalizado. Então, comemorando isso, a gente chama hoje mais uma pessoa para fazer parte da nossa equipe de profissionais de saúde aqui dos domingos. O trabalho do coração, ó, sai do peito para irradiar essa vontade de que mais pessoas possam acessar informação benéfica e gratuitamente. Então a gente já estava com as fonoaudiólogas Flávia Santos, Annelise Uliano, Heloísa Prado e agora a gente tem a queridona Maria Cristina Coraza, além da doutora Ana Lúcia Canda. Então, aos pouquinhos, a gente, falar na Cris Coraza, coincidência com o horário de entrada dela. A ideia é que sim, a gente tem gente aqui, né, trabalhando com o coração comigo aos domingos e a gente tem, graças a Deus, muito mais, uma legiãozinha se formando aí de outros profissionais de saúde, entre médicos, fonos e fisioterapeutas do IAPOC ao Chuí do Brasil. Então é isso, gente, aos pouquinhos a gente vai fazendo as pessoas mais resistentes, mais doídas, começarem a entender que o zumbido é como qualquer problema outro da medicina. O zumbido não é um negócio tão negativo sempre. Como qualquer problema da medicina, as pessoas que, primeiro, têm o zumbido, podem sofrer, podem não sofrer, ignorar. Em termos de tratamento, elas podem não melhorar, elas podem melhorar um pouco, elas podem melhorar bastante e algumas, poucas ainda, que a gente fica sabendo, podem se curar. É como outro problema qualquer. Então, o que a gente vai fazendo ao longo do tempo, a gente que já está trabalhando com essa linha de melhora parcial e cura há muitos anos, desde que eu mesma me curei, a ideia é que, a gente precisa naturalizar as coisas que acontecem com o zumbido, porque elas são semelhantes. Então, quanto mais o zumbido fica num rótulo de coisa negativa para baixo, uma areia movediça puxando a pessoa para baixo aqui no mindset,
Pior para todo mundo, gente. Pior para todo mundo. Veja se faz sentido para vocês, tá? Já comecei aqui com um desabafo, porque daí quem for assistir depois a versão gravada já vai ver. Já fica, se ficar só 5 minutos na live, já fica com informação de qualidade, tá bom? Agora que já temos aí quase 40 pessoas, a ideia é, hoje eu estou de coração laranja aberto para atender algum de vocês que tenha vontade, coragem, confiança de dividir o palco da live aqui comigo, tá? Para contar ou o lado do zumbido que quer minha ajuda para fazer o diagnóstico, tá? Ou contar o lado do zumbido sofrimento que quer a minha ajuda para acolhimento do problema, tá? Porque em 1 hora a gente não tem tempo para todas as coisas, mas estou de coração aberto para ajudar um de vocês. Como é que vocês precisam fazer? Rola o chat lá todo lá para cima, para baixo, desculpa, né? Encontra o momento onde vocês entraram na live e daí no cantinho inferior direito tem lá um botãozinho para clicar que é o solicitar, participar, tá? Vulgo Bandeirão, que sumido você, que sumido. Você já participou uma vez, né? Que sumido, mas vamos lá. Então, quem clicar aí vai aparecer aqui na tela para mim e depois a gente escolhe. Deixa eu ver quem mais aqui. A equipe que já chegou, eu já cumprimentei. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, uns minutinhos para quem tiver aí sentindo no coração. Hoje é meu dia, hoje é meu dia, vamos lá. Vulgo Bandeirão, tá? Vamos lá, vamos ver o que você tem para contar pra gente. Vou te puxar aqui, tá bom? Lá de quando a gente tava no outro Instagram nosso, que era o Zumbido no Ouvido, né? Que você é médico, né? Vamos lá, mandei o convite. Aê, tudo bem? Tudo! Vamos lá! Que Acha seu cantinho aí pra sentar. Deixa eu me posicionar aqui, porque eu tô com Tá o bom. coração acelerado. Me relembra o seu nome, Tiago. Tiago. Tá bom. Não é isso mesmo? Você não estava com a gente lá no outro Instagram, no Doutora, Zumbido no eu Ouvido? conheci, você tinha poucos seguidores no Zumbido no Ouvido. Pois é, agora a gente está com 37.500. Eu vi essa mudança, acompanhei. Eu tenho umas Que curiosidades lá. bom, Tiago. Então, deixa eu só achar minha fichinha aqui de anamnese para a gente poder te ajudar. Então, Tiago, aonde que você está mesmo? Eu tô morando no Goiás, Goianésia. Goianésia. Me conta quantos anos você tem? Entende lá. 44 anos, doutora. E você é o que de especialidade mesmo? Nefrologista. Nefro. Então tá bom. Ó, para vocês verem que assim, eu lembro do Doutora, Tiago, não lembrava do boa, nome, hein? porque o Instagram dele tem um nome bem diferente, né? Vulgo Fugi. Bandeirão. Mas eu mesma não lembro da história, do que a gente comentou na época, etc. Mas vamos lá. Então, Thiago, me conta se você quer a nossa ajuda aqui em grupo, né? Lembrando que eu sou só a porta-voz, tá? Você quer para esse caminho aqui de ajudar no diagnóstico e direcionamento de tratamento? Você quer nesse caminho aqui de acolhimento, de questões emocionais, de sofrimento? Ou você quer falar qualquer outra Eu coisa? quero te ajudar a ajudar as pessoas. Ah, que coisa linda, maravilhosa! Eu aceito e recebo e Amor, aceito e agradeço. carregador, por favor. Vamos lá. Então, peraí, ó. Antes de você começar a me ajudar, já que você veio para isso, quem quer, vamos sintonizar o povo aqui. Quem é que tá querendo ouvir o doutor Tiago, nefrologista, contar alguma coisa boa pra gente? Quem é que tá aí nessa sintonia? Que eu quero aqui todo mundo prestando atenção. Vamos lá. Quem é que tá aqui? Tá escuro, Thiago. Ah, isso. Ó, você já tá com torcida aqui, é isso? Pronto, já tá com torcida de Goiânia aqui. Vamos lá, vamos lá. Estamos Asa Maier quer ouvir você, Elane também.
Adriana, fofa, Vilas Boas, entrou, tudo bem, querida? Ah, o César Bareta. Então vamos lá, se tem gente querendo ouvir o Thiago, que nem eu quero, simbora, Thiago, a palavra tá com você. Então, tentar resumir minha história com zumbido. Eu, eu fiz a minha especialização aqui em Goiânia, me tornei nefrologista aqui em 2019 e voltei para minha terra natal, Minas Gerais, Araguari. E como todo bom recomeço, né? Eu tive assim muita tensão de como é que vai ser essa questão do trabalho, como é que vai ser como especialista. Eu voltei sem emprego, vamos dizer assim, né? Eu era um especialista sem emprego, né? Entre aspas, vocês entendem. E eu fiquei o tempo, e vocês lembram que estava já naquela coisa de pandemia. Então, eu voltei para Minas, pandemia começando a ficar em alta, e eu tenso, né, com o que é que eu vou fazer da minha vida, onde que eu vou trabalhar, o que é que eu vou ter de trabalho, o que vai rolar. E começou a aparecer um ou outro, né, um outro plantão e tal. E as coisas foram devagarzinho ali, melhorando do ponto de vista de profissional. Eu consegui mais uma clínica em Uberlândia, que Uberlândia o pessoal conhece bastante, né, mais que Araguari, e fica 30 quilômetros de Araguari, Uberlândia. E eu comecei a fazer essa viagem, ir de volta para trabalhar, Uberlândia e Araguari. E em pouco tempo, vamos dizer assim, 6 meses depois de especialista, eu me vi em 5 empregos. Uau! E vamos pôr aí de 6 meses a 1 ano, porque aí eu já entrei naquela fase da pandemia mais forte, de lockdown, de máscara pra caramba, de álcool gel, de vários remédios. E eu me vi no 80 daquela história de 8 ou 80, porque para quem não tinha trabalho nenhum, eu estava atolado em trabalho. Foi pro outro lado. Eu fui para outro lado. E eu comecei a perceber que em Minas Gerais, a nefrologia estava me frustrando comparado com Goiás. Porque a nefrologia no Goiás, eu tinha colegas, né, de trabalho, eu tive preceptores, meus professores da residência, muito humanos, um calor humano pelo paciente diferente do que eu estava vendo em Minas. Então eu estava frustrado. Eu estava um cara frustrado lá. Eu falava, cara, isso aqui não é o que eu estava sonhando, né? Não é a medicina que eu queria. Ah, ó, já estou identificando a sua história com a minha. E aí eu fui para um hospital lá, o Santa Catarina de Uberlândia, que virou um covidário, né? Eu entrei para ele como plantão de clínico, depois me evoluíram para nefrologia, porque vocês lembram aí que não só o pulmão o Covid pegava. Começou a dialisar todo mundo. Todo mundo não, mas uns 70% acometiam os rins também. E eu, além dos trabalhos de Araguari, um plantão de hemodiálise em Uberlândia, tinha esse hospital onde eu era o único nefrologista, 3 andares de hospital, 3 UTIs, mais a enfermaria toda do hospital nas minhas costas. Meu Deus, isso aqui dá para a gente fazer um paralelo, gente. Não sei se vocês estão pegando. Vão fazendo um paralelo para todo mundo que está aqui assistindo e tem zumbido, um paralelo com sobrecarga e frustração, tá? Que são 2 sentimentos que ele está deixando bem claros aqui para gente, tá? Vai lá, Thiago. Tentar resumir um pouco mais, que como a história é longa, né, e nosso tempo é um pouco curto. Sim. Mas, enfim, eu me tornei assim, um médico. Eu estava com um sentimento de patriotismo na linha de frente lá, gente morrendo na minha mão, morrendo. Muito catéter toda semana, muito catéter. Chegava no outro dia para ver o paciente, ele tinha morrido, tinha outro no lugar dele e precisava passar catéter para dialisar. Então, eu estava naquela guerra. E não só naquela guerra, nos outros trabalhos também. E isso começou a me
deixar com muita raiva, com muito estresse. O famoso burnout. Então, nem eu me aguentava nessa época. Eu estava muito nervoso, eu estava com muita raiva do mundo. Eu estava querendo matar alguém no trânsito. Eu me transformei num cara muito raivoso. E chegou um belo dia, 6 meses nesse hospital. Imagina, 6 meses, eu via aí uma média de 18 pacientes por dia, de segunda a segunda. Porque você imagina, paciente dialítico tem tempo de final de semana? Durante a pandemia? Então eu tinha que estar lá de segunda a segunda, de segunda a segunda. Eu não tinha descanso no final de semana. Eu tinha que estar lá porque o paciente estava dependendo de mim, o paciente estava dialisando, tinha que prescrever diálise de agudo todo dia. E isso foi 6 meses até que eu decidi. Falei, cara, isso aqui vai me matar. Aí eu pedi E foi conta. nesse contexto todo que o seu zumbido apareceu, só para a gente evoluir para essa Tá. parte. Aí não. Aí eu pedi conta desse hospital. Eu não tinha zumbido ainda. Eu procurei ajuda até psicológica na época, eu já tinha feito terapia na minha vida, eu peguei e voltei para terapia, e aí eu consegui sair desse hospital. E nisso, a UFO me chamou pela IBSER para trabalhar lá também, devido à pandemia. E a hora que eu saí daquele hospital que estava me massacrando, numa sala de hemodiálise na UFO, eu tô lá, né, no meio do turno, e de repente eu ouvi um pi. E eu falei, será que tem alguma máquina pitando aqui? Foi estranho aquele barulho Então, na o minha cabeça. início abrupto, tá aí de que lado, Thiago? Bilateral. Um Bilateral, arco, tá? Então, um apito, tá? um Uhum, arco na cabeça. perfeito. E aí eu falei, peraí, né? Deixa eu ir no banheiro. Fui para um lugar silencioso para eu entender o que estava acontecendo. E lá no banheiro, eu percebi que era dentro da minha cabeça. Eu falei, caramba, o que é isso? E a partir disso, minha vida desmoronou. Porque o meu zumbido ele surgiu bilateral, tipo alta tensão, uma panelinha de pressão, aquele fininho, um curto-circuito, né, no fio de alta tensão, aquele velho zumbido que a pessoa escuta passageiro quando ela fica no som muito alto. Tá. E isso a gente estava em 2020. Isso, Então, há 2020, anos atrás. final de Tá. 2020 para começo de 2021, né, que surgiu. Tá. Então, uns 4 anos atrás. Tá. Tem 4 anos. Então, deixa eu E só fazer uma parte para eu trazer a sua história para o contexto de todo mundo. Algumas pessoas que começam com zumbido, ou apito, chiado, cigarra, grilo, que são sons da vida, são sons mais conhecidos da vida, eles têm essa reação que nem o Thiago está contando. Num primeiro momento estranha, vai conferir porque achava que era externo, que podia ser externo, até ter um tempo que cai a ficha que é da própria pessoa. E daí, quando cai a ficha, tem gente que fala assim: eu me fechei no closet, fiquei lá no silêncio, como você falou do banheiro, fiquei no silêncio, e daí eu percebi que era meu. E daí, quando cai a ficha, isso é meu, isso não é do ambiente, desmorona. Exatamente igual ao que o Thiago está contando. Então, peguem isso, porque pode ter acontecido com vocês também. Simbora, Thiago, para frente. Opa, travou. Tá, ligaram aqui. voltou. E a partir desse momento, o meu zumbido ele chegou. Eu preciso falar uma coisa muito importante Fale. disso. Eu sempre tive problema aqui, ó. Esternocleidomastoide, trapézio, meu pescoço. Então, isso sempre foi um fator de risco na minha vida. Eu sempre estralei muito o pescoço. Eu tenho articulações. Eu não sou um paciente reumatológico, mas eu tenho problemas articulares. Tá. Eu tenho Osgood-Schlatter, e por aí vai.
Então, acho que essa influência também é muito importante no zumbido da minha vida. Perfeito. E aí, o meu zumbido, ele surgiu nível 10 de 10. Hoje eu sei mensurar o zumbido perfeitamente. Não, 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 quero não. Aí, hoje eu sei mensurar ele. E ele surgiu 10 de 10. E aquilo tava assim... Eu falei, eu não vou aguentar conviver com isso, eu não vou aguentar conviver com isso. Comecei a procurar ajuda. A partir de então, comecei a procurar ajuda. Foi quando eu te conheci e eu frequentava todas as lives do Zumbido no Ouvido na época. Eu falava bastante nas lives. Eu tentei participar como estrela algumas vezes. E, e aí eu comecei terapia, eu comecei meditação. E aí eu aprendi com vocês aí, com você, sobre a questão da mudança do estilo de vida, da alimentação. Eu era um cara que comia, não vou dizer mal, porque eu sempre preocupei com meu envelhecimento, eu sou médico, eu sempre critiquei essa questão do açúcar demais, do sal demais. Então eu comecei a mudar radicalmente isso. Eu comecei a abandonar açúcar, eu abandonei o açúcar, eu parei com refrigerante, eu gostava muito de uma cervejinha, eu fiquei sem beber álcool por 1 ano e meio na época. Eu tirei o sal, eu tirei as porcarias, eu tirei os embutidos. E eu comecei a fazer tudo que eu podia. Eu fui para osteopatia. Eu gastei uns 30 mil reais. Uau! Uns 50 mil reais. Eu gastei na busca de... A gente quer a cura, mas hoje eu entendo que a gente não precisa da cura para ser feliz com o zumbido. E na... Peraí, peraí. Olhem a profundidade desta frase. A gente quer a cura. Sim, cura é sonho de consumo. Mas hoje eu entendo que a gente não precisa da cura para ser feliz. Putz, que profundo. Por quê? Muita gente que quer a cura, Tiago, mesmo que não tenha seus 30 mil ou 50 mil reais, muita gente que quer a cura encontra um caminho, vamos pensar assim, na live, gratuito, e segue, seja lá a alimentação, a meditação, que não paga nada para fazer, mas assim, muita gente que começa a melhorar, eu vou te contar, é o primeiro a parar antes de cruzar a linha de chegada da cura. A necessidade das pessoas, que eu vejo há 30 anos, desde os meus primeiros pacientinhos lá do HC, quando eu não tinha noção, era tudo muito empírico, mas quando a pessoa voltava lá pela quarta vez para uma troca de medicamento, gratuito, porque pegava na farmácia do Hospital das Clínicas, tá? A pessoa fala assim, mas doutora, eu preciso mesmo, né, tomar esse quarto medicamento só porque não sumiu? Fala, ué, mas você não está querendo a cura? Sim, sim, mas hoje o zumbido só me incomoda de vez em quando. Ele não é mais como era antes. Então, muito facilmente eu percebi que na cabeça da pessoa, quem quer a cura vai andando em direção a ela e vê que às vezes demora mais do que o tempo, a vontade, a persistência que tem de investir naquilo que queria. Então, hoje eu penso, Thiago, veja se faz sentido para você, porque você, de alguma maneira, passou por isso. O importante para a pessoa é caminhar, num sentido que ela veja que tem coerência, que ela está melhorando, mas a hora que para de ser prioridade, o paciente muitas vezes abandona o tratamento muito antes da gente profissional achar que ele deveria abandonar. E isso é fato, né? Eu não sei se foi exatamente isso que aconteceu com você, mas eu achei linda a sua frase. Eu entendi que a cura, não, a cura do zumbido não é a única coisa que precisa para ser feliz. Só precisa sair do nível 10 de desconforto. Tem gente que vai parar no nível 8 porque fala, ok, agora já estou administrando. Tem gente que vai parar no nível 5 e tem gente que vai querer ir até o fim. Muito, muito, muito profundo isso que você falou.
Aí, assim, complementando isso aí tudo, né? Eu tô até emocionado, viu? Uma coisa que eu aprendi com terapia não foi por conta do Zoom. Assim, eu não iniciei terapia na minha vida, fui casado com um psicólogo há 8 anos já também. Mas não foi por conta do zumbido que eu procurei terapia na minha vida. O zumbido me fez procurar novamente. Eu entendi, eu comecei a entender também que o zumbido apareceu para me fortalecer muito na vida, como um aliado, sabe? Eu comecei a entender que o zumbido não era meu inimigo, porque Uau, que outra coisa profunda. Gente, essa live tá esquentando agora. Ó. Olha só, eu porque percebi que o zumbido não era meu inimigo. É só com maturidade que a gente consegue olhar para esse porque outro lado do zumbido. porque a minha vida ela melhorou muito com o zumbido, né? O meu estilo de vida, a minha alimentação, eu voltei a praticar atividade física, eu procurei a preocupar com o meu sono, tentar dormir melhor, porque realmente a insônia, já tive muito insônia na vida, né? E também é outro fator de risco importante. Hoje eu sei, eu sou um conhecedor de zumbido, vamos dizer assim. Eu tenho até um livro, uma autobiografia do zumbido, que eu escrevi. Opa! E o zumbido, ele se tornou essa referência para mim. Ah, ele aumentou? O que eu fiz de errado? Ah, eu acho que eu fiz isso de errado. Então vamos melhorar isso. Você deve ter feito isso aqui de errado. Hoje eu exagerei no açúcar aqui, tal. Então eu não, né? Eu passei a tomar mais água. Eu comecei a preocupar com o meu cocô. A gente fala disso. É, a gente fez. Ele tá falando que a gente fez uma live sobre cocô Eu vi essa e live. Eu vi o cocômetro. O cocômetro foi isso aí. nessa época eu vi essa live. Então assim, É isso aí. eu me transformei numa pessoa melhor, sabe? Apesar de ter sofrido muito no início, 1 ano e meio, 2 anos, eu sofri muito, porque eu tinha que estar no trabalho, eu tinha que trabalhar, eu tinha que passar catéter com zumbido, sabe? Aí começou a acontecer algumas coisas pela minha mudança do estilo de vida todo, começou a acontecer algumas coisas. Eu cheguei num domingo, um certo domingo lá, o zumbido tinha sumido. Falei, caralho, será que eu curei? Será que eu curei? Yes, E aí eu yes. passei o domingo inteiro com aquela coisa assim, mano do céu. Eu arrepiei no dia. E na segunda-feira o zumbido voltou. Eu falei, uma sensação, Falou palavrão. uma decepção muito gigantesca aquele zumbido voltar. Me dá uma noção, ó, me dá uma noção de quanto tempo você teve zumbido e investiu, fez as coisas, até chegar nesse domingo que o zumbido sumiu. Não foi muito tempo, foi um investimento assim de uns 8 meses. Tá, Uns perfeito. 8 meses. Porque eu fiz tudo, eu fiz ressonância, eu fiz audiometria, duas já, audiometria mesmo, né? Eu investi assim, em algumas coisas boas, né, que um médico de Uberlândia me indicou, vitamina E, astaxantina, por aí vai, vasodilatador. Eu fiz tudo que eu podia para chegar nesse momento aqui de hoje. E então, uns 8 meses, ele já tinha me dado mostras de que o que eu estava fazendo tinha dado efeito. Tinha dado efeito. E aí, igual eu falei, né? Essa referência dele na minha vida. Aí eu mexi com política, ele voltou àquele estágio ruim. Eu falei, cara, você não devia ter feito isso. Política, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Sem política, só com a medicina, eu tinha sobrecarga, frustração e raiva da vida. Aí eu melhoro, daí eu resolvo mexer com política. Política, para mim, é igual a sobrecarga, raiva, Não, tristeza e frustração e raiva com a vida. mas eu tinha que Só passar me diz, só me diz se foi isso para você, para eu entender a reprodução do padrão. exatamente igual, exatamente isso. Socorro! Mas eu acho que eu tinha que passar por isso na minha vida. Aí eu
mantenho na terapia. Hoje eu me dou o direito de comer uma coisinha doce ou outra de vez em quando, porque ele menos me incomoda do que me incomoda hoje. Eu sei que quando eu durmo bem ele vai estar baixo. Eu sei que quando eu estou no meu hobby ele desaparece. Hoje eu vivo muito bem com o zumbido. Eu não vim para pedir ajuda, assim, sabe? Tu. É isso. Eu escrevi esse livro, eu não terminei. Eu preciso até acabar, sabe, de escrever esse livro. Ele é forte, é uma autobiografia do zumbido. E, e cara, é isso. Eu quero ler Eu depois. Eu quero ler. Ó, eu acho que você. Primeiro, deixa eu agradecer de novo. Peraí, que eu tenho uma plaquinha que eu vou mostrar para você. Muita, muita, muita gratidão por você ter se voluntariado. Muito legal, né? E olha que, assim, tocou o meu sininho aqui, apesar de ter outras pessoas, porque eu falei, mas ele já apareceu, ou ele falava, né? Eu acho que eu não te chamei da outra vez, mas você falava bastante. Eu fiquei com essa ideia, eu falei, eu prefiro não chamar a mesma pessoa duas vezes, né? Vamos ver o que o vulgo bandeirão tem para falar, né? O doutor Tiago. Então, muito legal. Ainda bem que rolou. Porque eu vejo assim, para vocês que acompanharam o Thiago desde o começo, vão falando aí o que vocês perceberam. Eu vi primeiro um depoimento dos bastidores da vida de médico. Tá? Tá certo que ele falou de uma vida de recém-especializado, mudança de lugar, zero trabalho, sobrecarga de trabalho, para daí se dar conta do mesmo. Uma coisa que dói no coração do médico é quando a gente tem expectativa que a medicina vai ser linda, que a gente vai ser um instrumento para ajudar as pessoas que sofrem e a gente vai conseguir. E daí a gente toma na cabeça quando começa a ver como é o sistema opositor, né? você De vê, quem. Oi? desculpa. Não, para você ver que por que eu tô no Goiás? Eu voltei pro Goiás porque aqui que eu fui feliz com a nefrologia. Perfeito, Eu perfeito. Meu filho, você merece ser mais feliz. Eu vou te dar um emprego lá no Goiás, onde você conheceu a nefrologia, que você tem mais orgulho daquele povo lá. E hoje eu estou aqui porque eu recebi uma proposta de emprego no interior aqui em Goianese. E eu vim na hora. Eu larguei tudo, minha família, meu filho lá, e expliquei para todo mundo e vim embora. A minha esposa. Ótimo. Lógico, uma coisa importante de dizer, lá nos primórdios lá do Zumbido, eu tinha recém-separado, de 8 anos, um casamento. Eu tinha Tá. recém-separado, voltado para Minas. Foi uma carga emocional gigantesca a separação, porque a gente se amava, mas foi necessária a separação. E foi uma separação tranquila, sabe? Sem briga, sem Uhum, uhum. nada. Mas foi uma carga emocional muito grande. Nossa, nós choramos bastante na época. E eu voltei e aconteceu toda aquela história lá do Covid, do trabalho, do burnout. É importante falar essa questão aí da separação, que isso aí eu acho que teve muita influência também, que eu ficava muito travado. Perfeito. A gente pode conferir com as pessoas aqui, ó. Quem tem zumbido, de todo mundo que está aqui hoje, quem tem zumbido, quem também associou, dentro de todos os estresses que pode passar de vida pessoal, profissional, familiar, quem associou também o aparecimento do zumbido ou uma piora de um zumbido que estava quietinho, 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 uma piora a algum problema de relacionamento conjugal. Essa história na minha vida profissional aqui, do que quando eu abro para as pessoas falarem, você acha que tem algum componente emocional no aparecimento do seu zumbido ou na piora? E deixa a pessoa falar se quiser, se não quiser, tá tudo certo. Mas muita gente coloca um contexto conjugal difícil como origem ou piora dos. Mas muita gente. Se não é o conjugal, é o profissional. Né? Mas os sentimentos de frustração, de raiva, de tristeza, de impotência, gente do céu, isso só muda o contexto. É incrível
como a gente vê que as emoções, os pensamentos negativos, os sentimentos, as emoções, sim, são capazes de criar zumbido ou de piorar um zumbido que já existia por outra coisa orgânica. Então, você deixou isso muito claro. Parece que estava naquela fase que, nossa, tá tudo acontecendo ao mesmo tempo e ainda por cima no lockdown, que é um negócio mundial. Né, passou do limite de qualquer pessoa. Então, assim, acho que parabéns primeiro por você ter vindo se expor com essa naturalidade, que eu acho que muita gente acaba se identificando com essas partes do seu contexto. Parabéns por você ter mostrado o quanto você sofreu nos sentimentos, mas justamente porque você sofreu desse jeito, afundou, desmoronou, que foi o termo que você usou, porque é quando a gente desmorona e conhece, bota o pé no fundo do poço a primeira vez, é ali que a gente ganha o direito de escolha. Aqui tá gostoso e eu fico aqui, ou aqui tá tão ruim que eu preciso de uma corda para puxar, para levantar, e Cara, este lugar nunca mais eu quero botar o pé. O eu falo isso. fundo do poço, só para eu terminar assim, o fundo do poço é um lugar que todo mundo deveria conhecer e escolher nunca mais voltar. Tá, tá. Né? Então, tudo que faz a gente mergulhar no fundo do poço deve fazer a gente olhar e falar assim: isso não, isso não, isso não. Eu quero sair deste estilo de vida que me faz pisar lá frequentemente. Faz sentido, Eu Thiago? estive no fundo do poço lamacento, cheio de sapo. E eu não quero voltar para lá, não. É isso aí. Então, eu acho que todo mundo que tem essa consciência, eu botei meu pé no fundo do poço, acaba ganhando uma maturidade que faz a gente não cometer os mesmos erros, né, de estilo de vida ou de bola de neve de pensamento negativo. A gente vira gato escaldado e a gente dá passo para trás e fala assim: não, aqui eu já sei que se eu continuar, eu vou cair pro fundo do poço de novo. Então, por isso que eu falei que isso é coisa de gente madura. Madura. Porque enquanto a pessoa não está madura, ela fica sentada chorando lá no fundo do poço. Ela fica, ninguém me ajuda, a vida é uma droga e não pega a corda que todo mundo sempre joga para sair do fundo do poço, tá? Fica mais cômodo ficar de vítima reclamando e você não teve nem um pouco, em nenhum momento, o comportamento de vítima, né? Então, achei muito, muito, muito lindo. Gente, o que vocês estão achando do depoimento do Thiago? Não vale só eu elogiar aqui, né? Quero saber o que vocês estão achando. Tiago, como você está se sentindo agora que você contou tudo pra gente? Ah, tô bem, tranquilo. Eu tô pensando aqui no que eu já escrevi lá do livro. Então, vamos falar um pouquinho disso. O que que você pretende? Você falou que você quase terminou, não é? O que que Falta acabar, falta um final. isso? O que que falta para o final? Ou quanto falta para o Na final? verdade, porque assim, como é uma autobiografia, e eu peguei para escrever quando estava numa fase mais crítica do zumbido, aí ele melhorou, o que eu fiz? Deu uma parada de escrever. E Perfeito. aí eu Olha só como a gente é movido pela dor. A dor, o desconforto fazem a gente ter movimento proativo. A hora que a gente senta no confortinho de novo, não quer mais saber. É ótimo depoimento mas, também, porque esse é um lado da mas verdade, né? então, ó, eu tava um tempo sem terapia agora, eu já me sentia assim um pouco mais ansioso ultimamente por conta de um negócio que eu estou montando aqui. Aí eu já voltei para terapia. Recente, agora voltei para terapia. Eu faço liberação miofascial com certa frequência, porque me ajuda demais, questão muscular. Hoje eu estou fazendo um fortalecimento
fortalecimento de cervical, com um aplicativo legal demais que eu descobri para fortalecer aqui, coisa que eu nunca tinha feito na vida. Pra você ver, eu não paro, eu não paro. Eu não quero parar. Qual que é o aplicativo? Você pode compartilhar com a gente? Chama Neclo. Só que assim, eu paguei barato Tá. para ter um mês os vídeos. Uhum. E aí tem os exercícios, né, diários. Uhum. Você faz diariamente, você faz 20 minutos de exercício. Uhum. Paguei R$ 60, algo assim. Né? Uhum. Pescoço, né? Neclo, L-O, eu acho, Neclo. Eu posso escrever aqui depois para vocês. Perfeito. Então, de qualquer jeito, esse foi um jeito que você achou de ter uma supervisão, uma manutenção de alongamento, de relaxamento das suas contraturas aqui, para te deixar lidar um pouco com essa agitação que você não para. E isso também pode ter ajudado o seu zumbido, ou você acha que foi mais o resto ali do controle da alimentação? Ah, foi tudo. Foi tudo. Foi... O zumbido é muito complexo. Quanto mais você puder fazer coisas para te ajudar a lidar com ele, melhor. Perfeito. A liberação, quando eu faço, às vezes, no outro dia o zumbido sumiu. Que eu fico muito tenso mesmo. Romboide, esternocleido, lombar. E aí eu dou aquela liberada, faz agulhamento seco. E aí eu tô mais livre, né? E eu sinto que o zumbido dá uma baixada boa ou até some. Então, vem fazendo isso. Uma coisa que eu queria falar, que fica na minha cabeça aqui, é do sentimento que eu já tive algumas vezes, que é do zumbido. É uma mini cura. Uma mini cura. Que é quando ele tá aqui, né? Agora, é como se ele apagasse. É como se eu curasse. É como se aquele nervo tivesse sido descomprimido milésimos de segundo. E ele some. E ele some de uma forma que eu arrepio inteiro, porque eu não convivo mais com o silêncio. Minha cabeça tem subido o tempo inteiro. Quando ele apaga essa mini cura por milésimo de segundo, tipo assim, cara, que silêncio é esse, né, dentro da minha cabeça? Presente E, estranho. e aí eu falo, cara, eu tenho chance de ter essa cura um dia. Isso pode acontecer e por segundos, por minutos, por dias. Entendeu? Então isso já aconteceu vamos pôr assim, umas 8 vezes nesses 5 anos de zumbido. Uhum. Ele dá essa de mini cura. Eu não falo, porque assim, ele abaixar ao ponto de eu não percebê-lo, direto acontece. Mas Perfeito. Eu lembro dessa fase que você estava bem, que você escrevia lá, que você estava bem. Então é isso. Então, né? deixa eu ver se eu entendi. Se eu fosse fazer com a mão, o seu zumbido ainda tem altos e baixos, altos que você percebe com algum abuso, alguma coisa de qualidade de vida, ou abuso, ou estresse, ou a contratura em si. Mas você resolvendo, ele passa vários momentos no baixo, de modo que esse baixo aqui fica imperceptível, mas não é cura. E tem aquelas desligadas de segundos que já aconteceram umas 8 vezes. E daí volta para um nível baixo e depois tem os altos. É mais ou menos isso? Exatamente isso. Perfeito. Então, e se a gente fosse, para dar um exemplo para as pessoas também, colocar números de 0 a 10 nisso? Então, vamos supor, desligou, aí o zumbido é 0. Se a gente pegar a sua base de 0 a 10, quanto que ela te incomoda? E quando a gente pegar um alto de 0 a 10, quanto ele te incomoda? Só para eu ter a noção da faixa com a qual você convive. Vamos supor que hoje eu convivo com uma média de um zumbido de 3. Uhum, Ele me incomoda a partir de 5, 6. uhum, Passou dos 5, né? uhum. Eu sei que é 10. Eu sei o que é 10. Que é o antigo lá. É o inicial. Então, 3, 2, 1, eu tô de boa. Estressei mais, contraí mais, ele vai para um 5, 6. Mas ele não fica muito tempo, porque eu tô me movendo. Eu não deixo. Perfeito. Eu dou um jeito de dormir melhor, eu tomo mais água, eu pego meu Jeep, vou dar uma volta. Toma Porque mais água. Eu aqui com a aguinha de exemplo do lado. Aqui, ó. pegar uma aguinha aqui também. E eu sei que o
meu hobby me ajuda muito. O hobby me salvou demais do meu zumbido muito intenso na época. O meu hobby me salvou demais. Vocês não têm noção como que um hobby pode ajudar o zumbido, gente. Se você gosta de um tênis, vai jogar. Se você gosta de um karatê, vai fazer. Se você gosta de meditar, vai fazer. Eu sou jipeiro, eu pegava meu jipe e ia andar e encontrar com meus amigos. O zumbido não me incomodava eu dentro do meu jipe. Então, o hobby é muito importante para quem tem zumbido. Muito, porque é uma troca de química cerebral. Assim, ó, reseta tudo e tudo temporariamente volta a funcionar bem. Olha que história interessante. Há muitos anos atrás, há uns 20 anos atrás, eu tive um paciente muito difícil, muito. Ele era massagista, então, além dele ser tenso, ele botava a mão em pessoas tensas. Eu falo, nossa, quem trabalha com a mão, eu falo, olha, pra gente que é sensível, eu sou sensível só de ver as pessoas. Botar a mão, olha, vou te contar, eu sei que não é fácil. E absorver os problemas dos pacientes com a mão, sendo massagista. O zumbido dele foi muito difícil para nós dois, porque eu com aquela baita vontade de ajudar e cada vez que ele voltava em consulta, ele falava, não estou melhor. Pelo contrário, estou piorando. Eu falei, gente, o que que na face da Terra pode fazer um zumbido com audição normal, né? Ele não tinha perda de audição na época. Com o zumbido, ele trata, ele faz direito, mas ele volta sempre com a sensação de piora. E na época eu não fazia cufenometria ainda para poder medir. Bom, passaram-se uns meses, aí eu vi ele na lista do dia, eu falei assim, ai meu Deus do céu, era uma pessoa que chegou a me afetar, eu falei assim, ai meu Deus, vou atender o fulano, hoje vou atender o fulano. E aí ele chegou lá pela quinta consulta, Thiago, e falou assim, doutora, eu tinha um sonho na minha vida que era pescar no Pantanal. E eu, gato escaldado totalmente, já montei o fim da história na minha cabeça. Putz, ele foi pro Pantanal e o zumbido não deixou ele ter o sonho, né? E ele começou a contar assim: eu ganhei do meu tio de aniversário, fomos eu e ele pro Pantanal para pescar 4 dias. Aí, com esse parágrafo a mais, aí é que eu já vi a lama toda na minha cabeça, antecipando a desgraça que ele ia falar desse caso. Aí ele virou para mim e falou assim: a senhora acredita que eu não percebi zumbido pescando? Pescando! Eu falei assim: meu Deus do céu, eu vou lembrar desse caso para sempre, porque pescaria é um negócio silencioso. Pensa no típico momento onde as pessoas percebem mais o zumbido, que é no silêncio. Mas aquele cara, no sonho da vida dele, dado pelo tio, ele devia estar com uma troca de química cerebral ali, uma resetada master, né? Então não é o hobby que você pode fazer toda hora, mas foi um momento altamente ilustrativo. Quando você injeta prazer no momento que a vida tá na lama. E você consegue, alguma coisa acontece que você consegue injetar prazer. Então, muito linda também essa parte sua do seu depoimento. Tudo, eu adorei tudo, adorei tudo. Mas para a gente ver que tudo que você está falando está me vindo na cabeça, sim, já me falaram isso, sim, sim, eu estou validando absolutamente tudo que você está falando, apesar da experiência ser sua, porque eu já ouvi isso muitas vezes. Então, que fique de lição para quem está na negatividade extrema, porque assim como o Tiago, o zumbido, às vezes é um chato de galocha de um professor de matemática, ou física ou química de colégio que você não gosta da matéria, se preferia que ela não existisse, mas é a chatice e a cobrança desse professor chato que te obrigam a estudar mais para você passar naquela prova. E daí você passa na prova e daí você vê que, de fato, por causa da chatice, se aprendeu alguma coisa. E aí o que você aprendeu, você leva para a vida, que é o que o Tiago e vários outros pacientes são capazes de falar.
graças ao zumbido, graças ao inferno do zumbido, graças ao terror do zumbido, eu fui para alimentação, para atividade física regular, fui para meditação, fui para terapia, fui para não sei o quê que eu não fazia antes, que eu não valorizava antes, e eu vi o valor e a vantagem. Então, Thiago, nossa senhora, eu tô achando que a gente é muito sortudo de estar tendo você aqui hoje, nesse domingo, se abrindo pra gente. Sabe, Pode falar o que você quiser sabe aí. como é que foi? Minha esposa e eu estávamos vendo aqui no Natureza Selvagem, que ela não tinha visto ainda. Ela olhou pro meu celular, olha que hora bonita, 17h17. Eu falei, é a hora do zumbido. Deixa eu ver se a doutora também tá lá. Foi isso, foi hoje. Agradece a ela, meu Deus do céu, todos nós temos que agradecer a ela. Ela tá ali. Aí eu queria fazer só mais um parênteses. Vai Quando lá. você fala, doutora, que a pessoa ela tem assim a repulsa do silêncio, né, do ambiente mais silencioso, porque o zumbido ele aflora ali, a pessoa percebe mais, que eu não falei antes, mas que é importante até para o pessoal aí também, que eu descobri que eu tenho outras duas coisas. Sempre tive, e eu só fui entender que eu tenho agora conhecendo o zumbido, te conhecendo, o grupo de apoio lá na época, do zumbido no ouvido, que é a misofonia, né? Misofonia e hiperacusia. Eu tenho as duas coisas, sempre tive. Perfeito. E isso também, embora possa ficar para uma outra live pelo horário, mas isso também é algo que vale a pena puxar, porque a gente já hoje já tem uma frase: zumbido nunca vem sozinho. Né? Embora você tenha falado, fiz audiometria, não tenho perda de audição, não sei o quê. Zumbido é uma duplinha de perda de audição, mesmo de perdas que a pessoa não perceba, mas ela também, ele também é um trio, né? O zumbido, hiperacusia e misofonia, zumbido e hipersensibilidades auditivas. Então, fiquem com essa frase: zumbido nunca vem sozinho. Mesmo que ele possa ser o maior chato de galocha da vida de alguém, a ideia é que a gente possa ter esse olhar integrativo, né? E para quem está pedindo aqui informação, né, Tiago, escreveu aqui, a questão do pescoço e a questão da TM podem ser causas do zumbido? Sim. Então, se eu fosse resumir, eu colocaria assim: existe, dentro de todas as coisas que podem provocar zumbido, tem aquelas que afetam prioritariamente o nosso ouvido. Então, por isso que normalmente o zumbido é no ouvido. Um, o outro ou os dois. Os dois da mesma maneira ou os dois, um diferente do outro. Mas prioritariamente o zumbido é no ouvido. Às vezes ele é percebido na cabeça. Então, dentro das causas, o zumbido no ouvido pode ser consequência de problemas direto do ouvido, então a pancada de um trauma acústico, por exemplo, ou exposição a ruído mais lenta pela profissão. Pode ser uma pancada no ouvido por causa de remédios tóxicos para o ouvido, que dão efeito colateral. Às vezes é pro cabelo, às vezes é para pressão, é para o colesterol, às vezes é para impotência sexual, e às vezes é antibiótico, anti-inflamatório, e o efeito colateral é pá, pancada no ouvido. Pode ser o envelhecimento, que é uma pancada devagar, lenta e gradativa no ouvido, tá? Então, o ouvido tem que ser examinado pelo otorrinolaringologista. Mas, às vezes, a via auditiva tá íntegra, ou se não tiver íntegra, vai com uma lesão pequena, e a causa maior do zumbido está aqui na vizinhança do ouvido. Então, a ATM é a vizinhança aqui da frente. Sim, ela pode causar zumbido ou piorar um zumbido de outra coisa. O pescoço, que o Thiago está falando, pode causar zumbido ou piorar o zumbido de outra coisa. O emocional pode causar zumbido, como foi o meu há 25 anos atrás, emocional, ou pode piorar o zumbido de outra coisa. O digestivo, como ele falou também, alimentação, álcool, às vezes drogas, ingestas, vamos botar aqui, ingestas, entrou pela boca, não foi bem metabolizado aqui no sistema digestivo, Escorpiões.
pode ser uma agressão secundária aí ao ouvido também. Então, várias outras coisas, e por isso que a investigação é importante, para que o tratamento não seja um chute. O que eu tô com um zumbido? Tô desesperado. O que eu vou fazer agora? Avaliação da parte do ouvido e vizinhança do ouvido. Quais são aquelas que estão com problema e que precisam de estratégia para poder direcionar o tratamento, para que não tenha que fazer sempre tanta coisa assim, nem muito menos gastar 30 mil reais ou 50 mil reais, porque não é todo mundo que tem isso, né? Então, no lockdown, Thiago, se justificava muito mais essa. Deixa eu fazer um monte de coisa. Mas, em geral, não é a conduta que a gente recomenda, fazer um monte de coisa. No desespero, nota 10, eu super entendo. Só que quando a gente faz um monte de coisa, a gente joga o problema lá para frente, que é, fiz um monte de coisa, tô seguro, tô assim, me sinto melhor sabendo que eu tô investindo, mas daí, depois de 2 meses eu melhoro. Adiar o problema é assim, e agora? Quem foi que teve mérito por eu ter melhorado, tá? Aí tem gente que fala assim: ah, não interessa, melhorei. Agora eu vou parar tudo. Ok, para tudo, o zumbido recai. E aí? Daí você vai ficar, tira tudo e põe tudo, tira tudo e põe tudo. Eu prefiro, apesar do desespero, fazer uma conduta por vez, tá? Então, são diferenças de opinião, que não quer dizer que um está certo e um que está errado, mas é justamente como uma tentativa de nunca perder o fio da meada no raciocínio de quem teve mérito para controlar melhor o zumbido de cada pessoa. Faz sentido? Faz demais. Eu tive uma certa sequência, sabe? Então, conta. Eu fui para terapia, depois eu fui para a questão da meditação, uma coisa estava ali do lado da outra. Aí que eu fui para a questão metabólica, eu estava com cortisol altíssimo, eu estava com ocitocina alta, eu estava com. Hum, Eu repus a vitamina D, eu estava com algumas coisas alteradas. Aí eu fiz essas reposições. Eu não fiz coisa assim mirabolante demais, não. Eu gastei muito foi com osteopatia, eu fiz agulhamento seco, né, na época, eu fiz fisioterapia. Aí eu voltei pro Pilates, até hoje eu faço Pilates, né? Continuo no Pilates. Então, eu tive uma certa sequência, assim, sabe? Eu não fiz, assim, uma enxurrada de coisa também, não. ótimo, ótimo, né? Terapia que eu comecei, né? E o Pilates, e a osteopatia. Hoje eu não faço mais osteopatia, porque aqui em Guianense não tem, senão faria, porque foi bem interessante para mim na época. O zumbido sumia de um lado, ficava só de um lado, depois da osteopatia, aí ele voltava, ele migrava de um lado para o outro. Então a osteopatia foi muito interessante, um cara muito bom de Uberlândia. E aí depois disso aí, em paralelo a isso tudo, a alimentação, que para mim foi o mais radical, assim, que eu achei que foi, assim, mudou minha vida, né? Eu tomava refrigerante, tomava cerveja demais, comia embutido. Hoje eu não, isso não entra na minha casa. Minha esposa é exatamente igual eu, a gente combina até nisso. A gente come super bem, a gente não come porcaria. Ah, sanduíche. Mano, não como. Ah, final de semana. Não, não como. Não como pizza final de semana. Isso é Me conta uma coisa, a cara metade chama como? Fernanda. Fala um oi aí, É a amor. Fê Manu, É 25? isso. Então, eu puxei esse depoimento dela aqui para eu ler para você, que eu não sei se você leu. Ela escreveu assim: quando conheci o Thiago, ele estava aprendendo a lidar com o zumbido. Ele leu o relato biográfico dele para mim na época e se emocionou durante a leitura. Não tem como ficar indiferente, né? Muito lindo a Fê escrever aqui. Obrigada, viu, Fê? Se quiser aparecer e dar um oi aqui na live junto com ele, a gente vai agradecer. E de qualquer jeito, eu também quero ler quando você falar assim, tá pronto, tá? Eu me candidato a ler sei lá o que você vai fazer com isso, né? Ou se você precisar de alguma ajuda da nossa parte, a gente tá aí.
É o mínimo de troca que a gente pode fazer. Eu até tinha escrito aí no início, falei, doutora, me ajuda a lançar meu livro. Hoje, É, não antes de li. Aqui vai passando muito rápido o chat, eu não dou conta. sim, porque eu não sabia que eu ia ser estrela, né, do dia, então eu escrevi por escrever, para brincar. E o que mais que eu ia falar é que na época eu tentava ler o livro para minha tia, para minha mãe, eu não conseguia. Eu não passava da primeira página. Só de lembrar dele agora eu tô quase chorando. Eu não conseguia, eu travava de chorar na primeira página do meu livro. Se eu tentar ler ali agora, eu acho que hoje eu dou conta, que já tem uns 4 anos, né? Que tudo começou. Mas eu não conseguia ler meu próprio livro, cara. Eu travava no choro, na emoção. Porque o livro é bem forte, ele representa o que eu passei, sabe? Ele é Imagina forte. quantas pessoas não vão se identificar logo na primeira página, né? Não, demais. Demais. Muito legal. Escuta, gente, deixa para a gente poder terminar aqui em alta, né? Eu quero que vocês, quem sentiu no coração aí que foi ajudado pelo depoimento do Thiago, escreve uma palavra aqui no chat que represente o que você achou do depoimento dele. Esse é um jeito dele levar para casa. E Fê Manu, você vai fotografando isso daí para ele, hein? Vai tirando print de tela aí para depois ele guardar, né? Porque acho que é algo que tem que sair do coração, porque o Thiago deu depoimento do coração, tá? Então é muito legal, muito legal. É, quem mais aqui? Você sabe quando a gente fala aqui, Thiago, dá 20 a 30 segundos de latência para chegar nas pessoas. Então, por isso que a gente tem que esperar um pouquinho. Tá vindo aqui, ó. Fátima Gonçalves, falando maravilhoso. A Lilica, inspirador. A Soraya Lisboa, gratidão. A Bianca, muito bom. Márcio Unfer, paz. Cristina Coraza, maravilhoso. Darlene, que Deus continue te abençoando. Adriana, maravilhoso. Anne Juliano, esclarecedor, gratidão. Elaine, esperança. Marinês, gratidão. Val Souza, muito gratificante. Celise D'Amico, olha só, verdadeiro. Cada palavra. O Thiago, gente, o Thiago é espontâneo. É claro que é verdadeiro. Muito bacana esse elogio. Rosane, acho que deve publicar o livro. É claro que vai publicar o livro, não vai, Thiago? Eu não era essa a intenção, mas eu fico com essa vontade de ajudar um pouquinho também, né, É isso pessoal. aí. É bacana, Seja... ele mostra essa evolução minha até a. E assim, as pessoas que me ajudaram, entendeu? Quem me ajudou, que tipo de profissional, fala do zumbido no ouvido, fala de você lá. Obrigada, obrigada, obrigada. Mas olha aqui, ó, olha aqui. Sabe quando a gente faz comprometimentos em público, a gente tem um impulso a mais. Você não quer se comprometer em público, não? Que você vai publicar? O final do meu livro vai ser a estrela, né? Pode ser, eu chegar nesse final, decidir participar. Porque eu tenho essa história bacana Aí, ó, a estrela já tá aqui, ó. Já é sua, já é sua. Muito, muito, muito merecida. Muito no merecida. final do livro, né? Isso aí vai ser muito bacana. Tem a historinha, né, dos 17 que ela viu do lado, a gente tava vendo um filme. Eu falei, ai, esse horário é o horário da live. Deixa eu ver se ela tá lá. Despretensiosamente. Despretensiosamente, eu falo, que sincronicidade linda, maravilhosa. Falo, plagio uma amiga minha que fala assim: o universo conspira. Gente, o universo conspira. Isso daqui foi um presente para nós todos. Olha aqui, ó. A Rosane falou assim: acho que deve publicar o livro. J. Matias, todos queremos ser Tiago. Olha só que forte. E ainda deu boa noite de Lisboa, tá? Para você. Baque César vai ajudar muito. A Maria Neuza, me identifiquei com ele. Valéria, incentivo para procurar ajuda e não desistir. J. Ramalho, determinação e persistência na luta. Bernadette, esclarecedor e instrutivo. Larry, bacana, bacana, quero comemorar seu livro. Enfim, a Rose, persistência, excelente, ajudou a todos hoje, enfim. Ô, Thiago,
Eu posso, quando eu for postar essa live aqui, eu posso marcar você? Claro. Marcar quer dizer em colaboração, e daí, como você tá com esse coração na sincronicidade, você veio para ajudar, e aí já aparece no seu Instagram também? Você Certeza. fica confortável com isso? Com Então, certeza, sem problema vulgo bandeirão, certo? mesmo. É porque eu não tenho Instagram pessoal. Eu nunca tive, nem vou ter. Mas eu sou um coadjuvante do Instagram do meu Jeep. É isso. Então, eu vou fazer isso, tá? Honrando essa vontade que você trouxe, sem premeditação, ó, fluxo. Se tem um negócio que eu aprendi a respeitar nessa vida, é fluxo. Quando a porta tá aberta, só entra. Só entra, só segue a onda. Então, te agradeço profundamente. Agradeço a Fê Manu também por ter falado, 17, 17. Manu, que E foi? Aparece a roxinha aqui, amor. e aqui estamos nós, todos juntos aí para poder. Olha que casal lindo, gente. Olha aí, que fechamento lindo, maravilhoso, viu? Muita sorte para vocês nesse amor. Muito tudo de bom na vida de cada um e na vida de casal, tá bom? Receba aí o meu abraço virtual, viu, Thiago? E pode contar comigo para o que você precisar, viu? Você foi maravilhosa na minha vida, doutora. Você me ajudou muito. Gratidão, gratidão, gratidão. Beijo para você. Tchau, gente. Até.